Graça e paz, queridos. Amém. Quantos aqui já estão falando assim, olha, pastor, Deus já falou comigo, se fosse para acabar agora, eu já tô bem. Glórias a Deus. Querido, eu quero trazer uma palavra para você hoje. Se você quiser colocar um título para essa ministração, você pode colocar Como colher os melhores frutos. Como colher os melhores frutos. Quem já teve horta em casa, pomar, essas coisas, né? Sempre tem vó que tem sítio, que mora no interior, né? Tem algum tio, algum parente que teve uma vivência com cultivar plantas e hortaliças, né? Seja frutas, o que for, né? Sempre essas pessoas têm algumas dicas, né? Ah, não, podem em tal data, corta desse jeito, espera em tal tempo, né? Que ano que vem você vai ver o tanto de fruto que vai dar, você vai ver como vai ser, né? Tem algumas dicas aí, né? E muitas delas funcionam, né? Fazer enxerto, enfim, né? Mas são algumas dicas do quê? De como ter frutos melhores, né? De como fazer a produção aumentar, de como ter ali um resultado melhor daquilo que está se cultivando, né? Então, como isso funciona no mundo natural, no mundo espiritual também funciona. Também é do mesmo jeito. Nós vamos ver pela palavra hoje, né? E hoje nós vamos trabalhar um princípio que é muito interessante, que é o princípio do semear e colher, né? O princípio da semeadura, né? E esse princípio ele é tão importante que ele vai nortear os nossos resultados em todas as áreas, né? Porque quando a gente fala de semear e colher, às vezes as pessoas associam já a finanças. E ela está incluída também no semear e colher. Mas ela não é só um princípio que fala sobre finanças, mas ele fala sobre um crescimento, sobre um avanço, sobre abundância, né? Sobre você plantar algo e colher algo. Você não planta batatinha e colhe lá espinafre, não. Você vai plantar aquilo que você planta e você colhe, né? Então, a semeadura e a colheita, ela vai ser da natureza a qual nós fizermos, né? Então, a ideia é justamente que a gente venha a ter um entendimento disso para, quem sabe, corrigir algumas coisas na nossa vida, né? Alinhar algumas coisas para que nós venhamos ter o quê? Uma consistência, um resultado, algo que realmente mostre que nós estamos fazendo do jeito certo, da forma correta, como Deus espera que nós venhamos fazer, né? Se quem sabe eu não estou tendo um bom resultado na escola, nas minhas provas, o que eu devo fazer? Colar mais? Não, isso é errado, né? Jovens que estão colando aí, está errado, né? Tem que estudar mais, tem que se dedicar, prestar atenção na aula, né? Se aprofundar para quê? Para ter um resultado melhor. Então, se eu estou tendo um resultado ruim ou não estou tendo resultado, provavelmente eu não estou fazendo algo, né? Ou estou omitindo ou estou fazendo de qualquer jeito. Então, a ideia é que eu e você venhamos entender e ajustar algumas coisas na nossa vida para realmente alcançar o melhor daquilo que Deus tem para a nossa história, né? Para viver, não só entender a palavra, mas viver ela intensamente, né? Quantos de nós que tem uma história maravilhosa? Todos. Mas como nós acessamos a história? Entendendo aquilo que Deus espera de nós e vivendo e praticando aquilo que Ele espera de nós. Mas antes de entrar no texto, eu queria contar uma história para você que eu achei bem interessante. Existia um jovem, e esse jovem ele se formou a capitão de um grande navio. E ao estar, vamos dizer assim, já apto para ser um capitão, eles passaram a ter um exercício para comprovar exatamente, olha, nós precisamos que você passe por esse exercício para que a gente possa realmente, de forma definitiva, deixar você cuidando do navio. Você vai navegar, você vai, né, cuidar de tudo. Era uma frota do exército e ele foi colocado ali como capitão. E aí estavam ali o superior do capitão, junto naquela frota. E aí o capitão é avisado por um dos seus marujos ali do seu navio, né? O cara chega e fala para ele assim, olha, capitão, vemos uma luz ao longe e estamos preocupados, achando que é uma outra embarcação que está vindo ao nosso encontro. E aí o capitão pergunta para ele assim, bom, essa luz, ela está fixa ou está se movendo? Ele falou assim, bom, ela parece que está fixa. Eu falei, mas por que da pergunta? Não, porque se ela estiver se movendo, provavelmente ela está passando só por ali. Agora, se ela estiver fixa em um lugar só, provavelmente ela está vindo de encontro a nós, e nós vamos bater, vamos colidir com ela. E como era já anoitecendo e tinha muita nuvem, neblina, muito difícil de se enxergar, né, o rapaz vai lá, olha, não, realmente, capitão, a luz está parada, ela está vindo ao nosso encontro, ela está se aproximando. E aí, então, o capitão pega o rádio na hora, né? Passa um rádio e fala assim para aquela suposta embarcação:
somos aqui da capitania e precisamos, sou o capitão fulano de tal, e preciso que vocês corrijam a rota em 20 graus, senão vocês vão bater na gente. Nós vamos ter um choque, um confronto entre nós e vamos colidir. E aí vem uma resposta, e nessa resposta o outro rapaz que recebe a mensagem fala para ele assim: não podemos, corrija você a sua rota em 20 graus. E o capitão ficou louco da vida, porque como assim? O cara não vai acatar uma ordem minha? E ele fala: rapaz, você não está entendendo, eu sou o capitão da frota e preciso que você corrija a sua rota em 20 graus para que a gente não venha colidir. E aí o rapaz responde do outro lado e fala assim: capitão, eu sou um marinheiro de 2ª classe e peço que vocês mudem a rota em 20 graus. Aí o capitão ficou louco de verdade, né? Porque, poxa, eu sou um capitão, o cara é um marinheiro de 2ª classe e está querendo dar ordem para mim. Eu falei assim: não pode uma coisa dessa. E ele começa, né? Ele bate o pé ainda mais forte. Rapaz, eu sou o capitão, estou aqui com o meu general, estou aqui com 3 celebridades, com 2 ou 3 patentes acima de mim. Ordeno agora que você mude a sua rota. E aí o rapaz responde para ele de novo: capitão, não podemos mudar a nossa rota. Mude a sua rota em 20 graus. E aí o capitão fica totalmente desnorteado. Totalmente desnorteado. Ele fala assim: rapaz, esse rapaz está fazendo passar uma vergonha aqui. Eu falei: não, agora, olha, pela última vez, sou o capitão tal, ordeno que você faça isso agora. O que te impede de fazer você mudar a tua rota e não acertar a minha ordem? Porque eu sou um capitão e estou acima de você na patente. E aí o marinheiro responde: capitão, não podemos mudar a nossa rota, porque nós somos um farol e somos uma ilha. Então você tem que mudar a sua rota em 20 graus. E aí ele entendeu. Eu falei: realmente, não tem como a ilha sair do lugar, né? Então nós vamos ter que mudar a rota. O que eu aprendo com isso? Que quando eu não tenho os resultados que eu espero, que eu quero, que eu estou buscando, muitas das vezes, quem tem que mudar a forma de se fazer sou eu. Quem tem que corrigir a forma de fazer ou de semear, né, de cuidar, de selecionar as sementes, sou eu. Não é a terra que tem que mudar muitas das vezes. Não é aonde eu estou plantando, quem sabe. Mas, na maioria das vezes, eu que tenho que fazer algo para que o meu resultado seja diferente. Muitas das vezes eu tenho que mudar o meu jeito, mudar a minha forma, mudar o meu jeito de pensar, rever os meus valores, conceitos, né, entender os princípios de Deus, compreender a palavra de Deus. Para quê? Para que eu possa ter o quê? Novos resultados, para que eu possa ter uma colheita, para que eu possa chegar em um lugar e não bater de frente com uma ilha e acabar com todo o projeto daquilo que Deus tem. Então, muitas das vezes não é só a questão de eu não entender como se planta, não entender às vezes como se faz, mas entender que eu tenho que aprender como se planta, aprender como se faz e muitas das vezes mudar até o meu pensamento de como se fazer. Porque não só da forma como eu aprendi a fazer, que é o jeito certo, mas muitas das vezes aprendi de um jeito, mas Deus fala: não, é assim que tem que se fazer. E aí cabe a mim e a você, né, entrar em um lugar de mudar, ajustar a rota para não colidir, para ir chegar no objetivo. E eu queria ler com você, eu quero ler com você o livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 3. Eu já vou adiantar para você, esse texto da parábola do semeador, ela se encontra em Mateus 13, em Lucas 8 e em Marcos 4. Então eu vou navegar pelos 4 aí, tá? Eu vou ficar oscilando entre eles, por quê? Porque um fala de uma forma, o outro fala de outra, e para o entendimento eu vou ficar trabalhando nesses 3, tá? Mas para você, todos eles falam a mesma coisa, mas o entendimento em um e outro se torna mais fácil fazendo essas mudanças aí. Então, Mateus capítulo 13, versículo 3, vamos ler do 3 ao 9. E aí, se você quiser marcar, para que depois você possa fazer essas comparações, Lucas 8, do 4 ao 8. O de Marcos a gente não vai entrar muito, mas fala a mesma coisa, tá? Marcos 4, daí de 1 a 9. Mateus 13 fala assim: e falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda.
Mas saindo o sol queimou-se e por não ter raiz secou-se. E outra caiu em... E os espinhos cresceram, e estes, ao crescerem com ela, o sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Eu vou te apontar só as diferenças. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 5, quando ele fala à beira do caminho, ele fala que a semente foi pisada e as aves do céu a comeram. Você vê que a gente tem uma informação a mais. É por isso que é legal você ler onde tem as 3 partes, né, onde elas são contadas essas histórias. E aí no versículo 6 nós temos uma outra informação. Além de ele dizer, né, que ela caiu num terreno pedregoso, que ali havia pouca terra, Lucas ele fala que ali não tinha também umidade, né? Então é uma outra informação que é muito importante para nós, para que nós possamos entender aquilo que Deus está trazendo para a gente. Mas quando nós pensamos em semeadura e colheita, o que nós começamos a imaginar? Você já pensa nos sonhos, você já pensa naquilo que você pensa em conquistar, você já vai para um lugar aonde você pensa em fazer um investimento, né? Você quer aprender um curso, aprender a língua inglesa, e aí o que você vai fazer? Você começa a estudar, porque qual o objetivo? Não, eu quero fazer missões em Nova York. Mas por quê? Porque você tem um objetivo, você quer dedicar tempo em algo para quê? Porque você espera obter um resultado. Você espera o quê? Ter um retorno daquilo que você está fazendo. Se você faz medicina, se você quer ser um médico, o que você vai fazer? Você vai dedicar tempo o quê? Estudando, né? Fazendo tudo que é necessário, as especializações, para se tornar um bom médico, uma boa médica. Então, quando você pensa em semeadura e colheita, é algo que eu tenho que fazer para ter um retorno. Então, uma ação que vai gerar uma reação. Se você quer ter uma casa, o que você vai fazer? Você vai economizar, você vai poupar dinheiro, você vai procurar, quem sabe, um financiamento, ou você vai comprar um terreno e vai se programar para construir uma casa nesse terreno. Se você quer um carro, você vai, quem sabe, buscar aí, juntar um dinheiro para comprar esse carro, ou se não, dar entrada e fazer o financiamento dentro das suas condições. Então, tudo é uma questão de fazer para receber, de semear para colher. Então, quando a gente pensa nisso, é isso exatamente a essência. Eu tenho que fazer algo para que algo aconteça. E quando eu omito em fazer alguma coisa, o que acontece? Eu também não tenho resultado. Então, o não ter resultado de uma colheita, ele está atrelado a algumas situações. Ou eu estou fazendo de uma forma errada, ou quem sabe eu nem estou fazendo. Então, por aí nós conseguimos começar a analisar na nossa história aquilo que não está acontecendo, ou quem sabe está acontecendo de forma difícil, ou de forma errada, ou não a contento daquilo que você esperava que acontecesse. Então, entender o princípio da lei da semeadura é justamente nós fazermos uma avaliação do que eu preciso corrigir para ter o resultado de um fruto excelente. Se nós fizermos escolhas erradas, normalmente, ou tomar uma direção errada, isso vai fazer com que cada vez mais nós estejamos mais longe daquilo que Deus tem para nós. Às vezes parece que o resultado está indo longe, parece que o resultado não vai acontecer, parece que aquela promessa não vai realmente ser validada na minha vida, parece que algo não vai surgir. Mas o que eu estou fazendo para que aquilo realmente flua, para que aquilo realmente surja, para que aquilo aconteça na minha história? Então, eu quero te levar a entender isso. Porque o que é mais fácil? Eu reconhecer que eu estou fazendo errado ou eu apontar e dizer que é o inimigo que não quer? Quantas das vezes nós espiritualizamos demais algumas coisas e falamos que é culpa do diabo, que é culpa do inimigo, não, porque ele se levantou, então ele não quer e tal. Só que quando nós começamos a fazer isso demais, o que acontece? Nós começamos a tirar, vamos dizer, aquela característica do Deus do impossível, do Deus que pode tudo, do Deus que é soberano. Porque se eu creio num Deus que é forte, que é fiel, que pode fazer novas todas as coisas, que é o Deus do impossível, Satanás não tem poder e nem autoridade sobre a minha e a tua vida. Se eu e você estamos alinhados com o nome, com a palavra dele, não tem diabo que segure ou impeça de acontecer aquilo que Deus tem para mim e para você. Agora, algo pode impedir, que sou eu mesmo. Eu posso impedir uma colheita de chegar, não plantando ou fazendo de qualquer jeito.
Algo que é importante a gente lembrar é que nós vamos colher sempre aquilo que nós semearmos. Sempre. A natureza pela qual eu planto é aquilo que eu colho. Se eu semeio amizades, o que eu vou colher lá na frente? Vou colher amizades de outras pessoas. Nessa vinda da cantora Sara Raquel, eu estava conversando com o marido dela, eu, Fabiano, a Thali, e ele falou algo muito interessante. Ele falou que o pastor dele comenta sempre, que nós estamos sempre à distância de 3 pessoas, de qualquer pessoa do mundo. 3 pessoas de qualquer pessoa do mundo. E aí ele começou a explicar, ele falou, para você ter uma noção, se eu quiser eu posso conhecer o sheik lá da Arábia. Daí ele começou a explicar, porque na igreja dele tem o prefeito que esteve com o sheik, que é um dos descendentes de Ismael, né? Esteve com ele. Ele falou, olha, se eu falar com o meu pastor e falar que eu preciso fazer esse contato com ele, eu estou a 3 pessoas de um sheik, de alguém do outro lado do país, do mundo. Então, eu comecei a pensar sobre isso, né? E eu falei, então eu também estou a 3 pessoas do presidente, porque eu tenho um amigo que é assessor de um deputado federal, bem conceituado, que estava esses dias com o presidente. Se eu falar assim, eu quero conhecer o presidente, eu falei assim, não vai ser tão fácil, mas estou a 3 pessoas de conhecê-lo. Então, aquilo que eu semeio, se você quer semear contatos, você quer semear amizades, o que você vai fazer? Você tem que conhecer pessoas, você tem que gastar tempo, investir tempo, o quê? Conhecendo novas pessoas. Indo em ambientes que vão te levar a conhecer novas pessoas. Então não tem como você plantar de outra forma. Tem que ser na linha daquilo que você está querendo buscar o resultado. Se você quer ser um excelente administrador, o que você vai fazer? Você vai buscar estudar, conhecer pessoas, né, ter aí mentores sobre administração, para te dar orientação, te levar para onde você quer chegar, para uma colheita que você busca. Então a nossa semeadura, ela tem que ser sempre alinhada com aquilo que eu quero colher. Mas quando a gente fala de semear, nós temos que lembrar de algumas coisas naturais, né, de como funciona a questão do semear, né, plantar. O que você faz para poder plantar algo? Primeiro, você tem que preparar a terra. Né? Não tem como você chegar, porque nós temos isso claro nesse texto que nós lemos. Né? O semeador simplesmente lança as sementes. E algumas caem em lugares bons e outros ruins. E o retorno da colheita foi dependendo de onde a semente caiu. Então, nós temos que entender o quê? Que nós precisamos preparar a terra. São os conceitos básicos da lei da semeadura. Primeiro, eu preparo a terra. Veja a forma certa de plantar aquela semente. Porque existem sementes que até a altura pela qual você coloca ela na terra vai depender se ela vai nascer ou não. Se ela fica muito em cima, não vai nascer. Se ela fica muito profunda, também não vai ter força. Então eu preciso entender, preparar a terra, entender como se planta. Cuidar da umidade dessa terra. Preciso limpar esse campo para que ele não tenha mato, sujeira, para que aquela planta ela possa germinar, porque a semente germine e vire uma planta e ela cresça e frutifique. Tudo isso, nós vemos isso nessa parábola também. Temos que cuidar do desenvolvimento dessa planta. O que é cuidar do desenvolvimento? Isso aqui, na área espiritual, é muito importante, porque Deus ele nos dá uma semente todos os dias. Né? Eu já falei sobre isso com você. Mas Deus dá a semente para nós, seja ela financeira, seja ela sentimental, emocional, em amizade, seja o que for, em dom, em talento, Deus nos deu uma semente. Nós não podemos esquecer de algo, que Deus é que faz todas as coisas. O que é cuidar do crescimento? É cuidar para que aquilo que frutificar, germinar, der frutos, nós não venhamos esquecer que quem fez aquilo acontecer não fui eu, foi Deus. Paulo ele dá uma orientação e ele fala assim, ó, porque o pessoal estava esquecendo desses detalhes. Começando a brigar, não, porque fui eu que conquistei, porque fui eu que evangelizei, porque fui eu que dediquei tempo para ganhar aquela pessoa. Então ele é meu, aquele é do outro, e começou aquela bagunça. E Paulo falou, gente, vocês têm que entender uma coisa. Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então eu não posso entrar em um lugar de orgulho esquecendo de quem é o Deus que fornece e dá condição para tudo. Então cuidar do desenvolvimento entra nisso também. De que eu olhe para aquilo que está acontecendo, mas eu não deixo aquilo que está acontecendo tomar o meu coração achando que eu que fiz. Que fui, aqui é por causa de mim, é porque não, eu dediquei tempo, então fui eu.
e esquece de quem fez tudo. Então Deus, ele é soberano para fazer, mas eu sempre tenho que reconhecer quem fez. Lembra que Jonas está lá sentado e aí Deus se compadece dele e Deus fala, coloca lá uma boboreira, faz uma boboreira crescer, cobre o Jonas para proteger ele do sol. E ele está bem belo, formoso, no outro dia de manhã, Deus manda uma lagarta, ela acaba ali com o pé da boboreira e a boboreira seca. E Jonas fica irado com aquilo, porque tinha uma folha, tinha aquela folhagem protegendo. O que aconteceu com Jonas? Ele esqueceu de quem que fez aquilo lá. Porque não foi ele que plantou. Isso mostra para mim e para você que algumas vezes, Deus vai fazer e gerar algumas coisas na nossa vida, mesmo sem eu e você plantar. Porque Ele é grandioso, porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso. Mas nós não podemos esquecer que quem faz tudo é Ele. Temos que lembrar que Ele é o autor de todas as coisas. Então, cuidar do desenvolvimento vai fazer isso. E não bastando isso, Provérbios 29, 23 diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Humildade é reconhecer, é olhar mais o outro do que você. Isso é ser humilde. Humilde não é ser pobre, né? Por muitos anos se falou por aí, o sistema tenta trazer dessa forma, aonde achar que você é humilde é você dizer que você é pobre. Não. Ser humilde é pensar mais no outro do que em você mesmo. É você entender que se Deus ele te dá uma condição, não é só para você, mas é para que seja através de você no outro. E assim Deus vai nos fazer viver coisas ainda maiores. Uma coisa importante aqui, e aí eu vou entrar nos 3 tópicos que eu quero compartilhar com você. Que nós somos, além de ser o campo, porque quando você olha para essa parábola, o que você percebe? Que existe um semeador, ele sai semeando algumas sementes, ele encontra alguns tipos de terra. E dependendo da terra que ele encontra, o local onde aquela semente cai, ela frutifica ou morre. Então Jesus é o semeador, nós somos o campo a qual cai essa semente, que ela pode ou não frutificar. Mas nós também conseguimos entender o quê? Que nós também somos os semeadores nessa parábola. Aonde quando uma semente ela cai em boa terra, o que acontece com essa semente? Ela cresce, dá fruto, e o que a fruta faz? Ela só dá o alimento? Não, ela gera sementes. Então nessa mesma terra que foi plantada, são geradas sementes. E o que essas sementes têm o papel de ser? Gerar novas plantas, dar mais frutos e assim por diante. Então nós também somos. Então o cuidado que nós temos que ter é olhar que assim como nós somos a terra, nós também somos os semeadores. E sendo a terra, nós temos que cuidar o quê? Do nosso coração. Para que essa semente caia e nós venhamos cumprir o nosso papel, que é germinar e gerar novas sementes. O primeiro ponto que eu quero trazer para você, trazendo esse contexto, é que a semeadura exige um tempo de preparação. Não é só jogar de qualquer jeito. Você vê pela parábola o quê? Que se jogar de qualquer jeito, se jogar de qualquer forma, não vai ter um resultado interessante. Mas aí você pode pensar assim, poxa, mas então Jesus jogou de qualquer jeito? Não. Isso é uma parábola para nos ensinar alguns valores, nos ensinar alguns princípios, algumas coisas. Porque se você começar a detalhar essa passagem, olhar ela realmente como ela é, você vai entender que cada terra que está ali representa um tipo de pessoa. E uma posição a qual cada pessoa está nessa semeadura. Sabe, então, entender isso aqui, fazer uma autoavaliação e pensar, poxa, em qual lugar eu estou? Eu estou à beira do caminho? Eu sou a parte, quem sabe estou nas pedras? Aonde que eu estou nessa parábola? Identificar isso aqui vai fazer com que eu e você venhamos alinhar a nossa história ao ponto de quê? De ser uma terra boa para um plantio. Ao ponto de mudar o resultado de uma colheita. Porque às vezes nós temos na nossa mente que Deus é obrigado a fazer algumas coisas e Deus não é obrigado a fazer nada. Porque Ele já fez tudo. Ele espera que nós venhamos ter uma atitude de fé. De começar o quê? A se permitir ser usado. E nos moldarmos para quê? Para uma colheita excelente. Para viver algo maior. Para viver algo excelente. Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, nós vemos a história de José, quando ele compra toda a nação, né, quando eles se permitem, né, ser tomados como escravos. O que José fala para eles lá? Ele fala assim, olha, vocês vão
devolver a quinta parte da colheita, para que haja condições no castelo, para que as coisas aconteçam, mas para que vocês também entendam que vocês têm que ser gratos. E aí ele fala, agora também vocês terão sementes. Dessas sementes que vocês colherem, delas vocês vão viver, e com a outra parte vocês vão replantar. Então ele fala assim, olha, eu estou dando algumas sementes para vocês, então não coma tudo, porque senão não vai ter para plantar. Então a lei da semeadura mostra que nós temos um papel aí, nós temos uma função, nós temos algumas atividades, algumas responsabilidades, para que eu possa ter uma colheita bem, com um resultado bacana, com um resultado bom, ou quem sabe não ter nem sementes para plantar depois. Então, Deus ele já fez tudo. Deus nos deu saúde, Deus nos dá condições, Deus nos dá sementes para plantar. Mas como nós fazemos e aonde nós plantamos, aí é a nossa responsabilidade. Nós temos esse papel e essa responsabilidade. Então, a semeadura, se ela exige um tempo de preparação, para quê? Para identificar um bom solo. Porque se nós entendemos que nós precisamos de um solo para plantar uma semente, e não é em qualquer solo que eu posso plantar essa semente, o que eu tenho que fazer? Identificar, buscar um solo, ou se esse solo ainda não estiver bom e eu só tenho esse, o que eu tenho que fazer? Prepará-lo para que ele possa receber a semente. Então é o nosso papel fazer isso, preparar, identificar. Uma coisa que não se faz, e a gente entende isso na parábola, é lançar uma semente sem arar a terra. Arar a terra e revirar ela, deixar ela fofa, ela pronta, para quê? Para que ela possa ter um ambiente propício para germinar. Olhando para essa parábola que nós lemos agora, eu vou pegar de Lucas 19, que facilita e traz algumas palavras ali para facilitar o entendimento, mas ela fala sobre uma semente que caiu à beira do caminho. O que é a semente que caiu à beira do caminho? Porque lá está escrito assim, que ele lançou as sementes e essa caiu à beira do caminho. Se você for para Lucas 8,19, você vai ver a explicação dessa parábola. Nesse próprio capítulo, nós vamos ver, em Mateus também acontece isso, você também vai enxergar a explicação da parábola. Mas eu quero pegar essa de Lucas, que diz assim, e a todos os que ouvem a palavra de Deus, isso é a explicação da beira do caminho, da semente que caiu ali. Significa que, quem é a beira do caminho? A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem. Vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. Este foi o que foi semeado à beira do caminho. Então, o que é aquela semente que não cresceu, que ela foi arrebatada? Foi por não entender a palavra. Foi por não entender, ou melhor, ainda fala, por não ouvir a palavra do reino e não a compreender. Então, eu tenho que estar à disposição de duas coisas. Primeiro, ouvir a palavra de Deus e buscar entendê-la. Se eu não ouvir, ou se eu ouvir e não buscar entender, o que vai acontecer? Eu estou suscetível a perder essa semente. Eu estou suscetível a não ter uma colheita. E a culpa não é de Deus, a culpa não é de Satanás, porque eu deixei isso de qualquer jeito. Eu não cumpri o meu papel, eu não fiz, por não ouvir e não entender. Mas só que algo que é interessante nisso aqui, que por que muitas das vezes nós não fazemos algumas coisas? Por que é importante entender a palavra? É justamente porque quando eu não entendo, eu não vejo razões suficientes para fazer aquilo lá. Eu ouvi um médico essa semana falando justamente sobre isso. Um rapaz perguntou para ele, por que eu não consigo ser consistente em seguir uma dieta, em seguir um treino, em seguir uma caminhada, em fazer todos os dias? Eu começo e daqui a pouco eu paro. E ele falou assim para o rapaz, simplesmente, não é tanto por falta de disciplina, porque você não é indisciplinado em tudo. Ele começou a fazer algumas comparações e mostrou para o rapaz. Falou, olha, você trabalha assim, você fez várias coisas, você tem uma disciplina, porque senão o canal que você tem, tudo que você está fazendo não estava funcionando. Mas o fato de você não ter a disciplina nessa questão, de não manter uma dieta, de não conseguir baixar teu peso, não é por indisciplina. É porque você ainda não viu uma necessidade de fazer aquilo. Você ainda não entendeu que aquilo para você é bom. Você não viu ainda o porquê aquilo ali é interessante se fazer. Por que muitas das vezes nós não temos uma colheita interessante em Deus em algumas áreas? Seja ela financeira ou em qualquer área. Porque muitas das vezes nós não entendemos o porquê fazer aquilo ali. O porquê que aquilo ali realmente é vantajoso eu fazer. Porque a nossa mente, ela funciona com uma coisa chamada senso de recompensa.
Se você pensa e imagina, se o teu cérebro olha para aquilo, para uma situação e vê, não, aquilo ali jogar videogame é legal porque me traz uma satisfação. Comer doce é legal porque me traz uma satisfação. Ficar sentado assistindo TV é legal porque me traz uma satisfação. Orar não é legal porque não me traz uma satisfação. Pro corpo, né? Falando pra carne, pro natural. Jejuar não é legal porque aquilo ali traz um desconforto, porque eu fico sem comer, não me traz um retorno. Quando que eu começo a fazer aquilo que é contrário às vontades do meu corpo? Quando eu entendo o porquê que eu faço. Quando eu compreendo, aquilo passa a fazer sentido. E quando faz sentido para você, você se dedica em fazer. Essa é a diferença. Não é tanto a falta de disciplina, mas é a falta de entender. Porque quando eu não entendo, eu não vejo o resultado. Porque é muito simples. Eu nem vou perguntar quantos já começaram a fazer dieta e parou, né? Vai ser unânime, né? Ou quando você começou a academia e parou. Porque, como eu falei para você, a nossa mente ela trabalha com um senso de recompensa. Se você começa a fazer uma dieta, na primeira semana você, nossa, perdi 4 quilos. Aquilo você olha o resultado. O que você começa a fazer? Continuar, porque você viu um resultado daquilo que você está fazendo. E ver o resultado te motiva ao quê? A continuar fazendo. Aí chega na segunda semana, teu organismo não responde mais, porque o organismo ele é muito inteligente, né? Então ele vê que você está perdendo muito peso, o que ele vai fazer? Ele vai contrabalancear para que você pare de perder peso. Porque ele é esperto. Falei, poxa, não tem alguma coisa errada. Então ele vai de alguma forma estancar aquilo ali. E aí o que você vai ter que começar a ter? Persistência. Para continuar fazendo. Mas como que você continua fazendo? Porque aquilo tem sentido para você. Aquilo faz sentido. Eu vou te dar um exemplo de mim, porque daí é mais fácil, né? Falar da gente não dá tanto problema, né? Por que eu decidi pegar firme na academia? Fazer exercício, andar, enfim, mudar a alimentação. Porque eu gastava todos os meses R$150 em remédio. Para baixar o meu triglicerídeo e o colesterol. Mas o porquê que isso era alto? Porque o meu organismo não trabalha muito bem com isso. Então ele sempre é muito alto, né? Só que isso tudo veio ao longo do tempo, para chegar no nível que chegou. Ao longo do tempo, foi uma semeadura que eu fui fazendo desde os meus 15, 16, a vida inteira. Isso foi se acumulando, se acumulando. Até o ponto do quê? De eu ter que ter intervenção com remédio, para baixar, para manter o nível. Até um ponto que eu parei e falei assim, não, chega. Eu estou gastando 130, 150 reais com remédio todo mês. Isso é mais barato pagar academia, que sai uns 100, 106, 120, depende, 110. Isso é muito mais barato, é muito mais saudável. Por que eu comecei e não parei dessa vez? Porque eu já fiz isso, acho que umas academias, acho que eu já parei umas 4, 5 vezes, mais ou menos, né? Mas, né, Pedrinho? Não precisa declarar assim pra todo mundo, né? Mas já foi... Visitei um monte de academia já. Mas o porquê que eu parava? Porque quando você, usando o exemplo da academia, você começa a fazer num mês. E um mês você quer perder 20 quilos. E um mês você quer ficar definido. Em um mês você quer ficar... Você olha para os caras que estão lá há 50 anos na academia e você quer ficar com o mesmo resultado. O que nós temos que entender? Que tudo tem um processo. A semeadura ela é um processo, a qual você planta e depois de um tempo você colhe. Não é instantâneo. Algumas coisas são semeadas em um tempo e num tempo curto você colhe. É igual plantar alface. Você planta alface, 30, 40 dias, você está colhendo. Planta jabuticaba para você ver. Espera para comer. Cajá? Jaca? Quanto tempo é jaca? Tem uma árvore que me falaram que é 80 anos para sair, eu não lembro agora, para frutificar. Mas cada semeadura tem o seu tempo, tem o seu processo. Mas o que me manteve fazendo exercício dessa vez? E mudando a alimentação, baixando um pouco o volume de comida, foi fazer sentido para mim aquilo. Porque eu pensei, é muito mais barato e saudável fazer isso do que viver tomando remédio para acabar com o fígado e estragando outra coisa. Então, quando algo faz sentido para você, faz sentido para mim, eu passo a fazer. Por mais que aquilo tenha um resultado lá para frente. Porque eu não estou atrás de um resultado estético, eu estou atrás de um resultado o quê? De vida, de qualidade de vida. Só de começar a fazer isso, você ganha pelo menos de 10 a 20 anos de vida a mais. Então você começa a perceber que algumas colheitas vão ser por quê?
Porque eu preciso entender para fazer. Por que algumas pessoas não dizimam? Porque elas não entendem o porquê se faz aquilo. Porque para ela ainda não fez sentido, porque ela espera um resultado, mas só que o resultado não é do jeito que a gente espera. E eu preciso entender a palavra, entender os princípios, entender o que Deus está falando, para saber se aquilo que eu estou semeando, qual é o resultado que aquilo vai trazer, como funciona a colheita daquilo que eu estou fazendo. Por que muitas pessoas não oram e não jejuam? Porque elas não compreendem, não entendem, elas esperam um resultado imediato. Porque é muito injusto o que a gente faz com a gente. É muito injusto. É você começa o teu ministério, você começa a desenvolver a tua caminhada com Deus. E aí você vai lá para o YouTube e você vê um jovem, um Luca Martini da vida. Um missionário, um jovem que ganha multidões. E você vê ele orando na rua e Deus usando e curando através da vida dele. Você vê ele falando e as pessoas aceitando a Jesus por meio da vida dele. Aí você olha para a pastora fulano, para o pastor fulano, que já está há 30 anos, há 40 anos, há 25 anos de estrada. De oração, de intercessão, de jejum, de busca, de conhecimento, de estudo. E você compara ele com você, que está 1 ano, 2 anos, 3 anos na caminhada. É uma comparação muito injusta, por isso que nós não devemos fazer comparação de colheita, de plantios. Porque existem plantios que já estão lá há anos, sendo plantado, preparado. Existem outros que foram plantados semana passada. Quando você vai para o norte, ali para o lado da fábrica de papel, esqueci o nome da fábrica de papel, de Araputi. É a fábrica de papel que tem lá em Araputi, esqueci o nome da fábrica. É em Pacel, em Pacente. Clabin, né? Não sei se é Clabin. O que você começa a perceber ao longo da estrada? Existem árvores que essa empresa planta para eles poderem podar e fazer, né, tirar a celulose, enfim, fazer todo o processo para criar o papel. Só que você vai percebendo o quê? Que algumas árvores estão com 20 metros, outras estão mais largas, outras estão mais finas, outras estão pequenas. Então, cada uma foi feita em um período, cada um está em um momento, em um estágio. Então, cada um de nós aqui estamos em um estágio diferente em algumas áreas da nossa vida. Quem sabe na mesma área, cada um está num estágio. Outros estão plantando, outros estão cuidando e outros já estão colhendo. Então eu tenho que respeitar o processo, eu tenho que respeitar o tempo do processo. Mas como que eu entendo o tempo do processo? Quando eu entendo a palavra, quando eu entendo o princípio, quando eu entendo o que Deus espera de mim. E é importante porque, veja só uma coisa. Eu vou resumir isso que eu falei para você em cinco partes. Não entender o propósito te leva a não fazer do jeito certo, que te leva a não ter resultado, que te leva a parar de fazer. Veja como é importante nós entendermos aquilo que Deus está explicando na palavra. Veja como é importante eu e você entendermos o princípio de Deus, para ter um resultado excelente, para ter uma colheita maravilhosa, para viver aquilo que Deus nos chamou a fazer. Então não entender a palavra vai te motivar, ou melhor, vai te desmotivar, né? Porque não entendendo, não fazemos do jeito certo. Não fazendo do jeito certo, você vai ter um resultado ruim. E tendo um resultado ruim, vai ser que nem na academia. Você fica um mês, você olha, não, eu comecei a engordar, eu acho, só pode. Não, eu estou fazendo alguma coisa errada. É a dieta que está errada, alguma coisa está errada. E não tendo resultado, porque não entendeu como funciona, te leva a parar. Te leva a um lugar de desmotivação. E aí você vê que não é um problema de disciplina. Porque você todo dia está comendo bem, você está fazendo exercício, está fazendo tudo, disciplinadíssimo. Mas o problema não é a disciplina. O problema é que, por não entender o processo e como funciona, o que acontece com a gente? Nós somos levados a um lugar de desanimar, nos deixar desmotivados, ou por estar despreparado. Então, por isso que nós temos que buscar motivação em Deus, mas buscar preparação na palavra, por meio da oração, do jejum, para que a gente consiga. Então, algo que vai nos fazer continuar e prosseguir, além de entender, é ter convicção. Você tem convicção de que Deus é o Senhor da tua e da minha vida? Se eu e você temos essa convicção, nada vai nos fazer parar. Não é a demora, não é o tempo, não é o processo, nada. Por mais que o resultado às vezes não venha do jeito que deveria, que você esperava que tivesse que vir, isso não vai te segurar, não vai te parar. Porque eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. Porque você conhece o Deus que você serve. Você sabe que o resultado virá, que a coisa vai acontecer. E se não acontecer, é porque eu estou fazendo alguma coisa. Não é culpa da semente, às vezes é culpa minha.
Ou pode ser ter culpa da semente, mas a culpa continua sendo minha, que não selecionei e não plantei a semente com qualidade. Porque até para plantar uma semente, essas empresas, que nem essa a Impacel, a Clabin, não sei o nome dela agora, mas eles fazem seleção de mudas para plantar as árvores. Eles não plantam de qualquer jeito. Ah, saiu 500 mudas, planta tudo. Não. Eles olham o tamanho, eles olham a qualidade, olham a folha, olham tudo. Para quê? Para plantar a melhor muda. E aí no reino espiritual, no mundo espiritual, o que a gente começa a fazer? Ah, de qualquer jeito, é para Deus mesmo. É para a igreja mesmo. Então vai, esse aqui dá, esse aqui serve. Não é assim que funciona. Porque aquilo que eu planto, eu também recebo. No mesmo nível que eu semeio, eu também vou colher. Se no mundo natural eu separo uma semente de qualidade, por que para Deus eu tenho que fazer de qualquer jeito? Ah não, para Deus uma oração de 5 minutos tá bom, ele já sabe o que eu penso. Não é assim que funciona. Você quer ter resultados extraordinários? Plante sementes extraordinárias. Você quer ter um resultado maravilhoso? Faça algo maravilhoso. Você quer receber uma atitude boa de alguém? Semeie boas atitudes. E aí eu e você começaremos o quê? A receber, a colher essas coisas. Eu falei para alguém ontem isso, eu falei, o que está acontecendo com você é simplesmente o resultado de um plantio que você fez lá atrás. Você plantou, cuidou e agora está colhendo. Então nós vamos receber o que eu e você estamos experimentando hoje é o resultado de a colheita que você fez lá atrás. Que é aquilo que foi falado hoje. Né? Qual é a melhor época para plantar uma árvore? Lá atrás. Porque aí já estaria dando fruto. Lá em casa, minha sogra cuspiu uma semente de mimosa lá. Cuspe ungido. Né? Se quiser uma planta lá, nós leva lá, ela cospe lá. Brincadeira. Mas é verdade. E tá lá. Né? E agora tá carregada. Nós estamos vendo que vai ter que fazer o quê? Escorar. Mas como foi a primeira produção dela? Muito pouca. Eu nem sei quantas que deu na primeira vez. Deu uma? Deu uma mexerica mimosa. Independente. Aquele negócio que você descasca e fica com a mão fedendo 3 dias. Deu uma. Na segunda vez já deu aí mais. 7? Ó, 7. Já até contou. E depois? Contou mais? Não. Daí já não contou mais. Mas agora tem muito mais. Não dá pra contar. Não dá pra contar. Ao nível que a gente está vendo que vai ter que escorar os galhos, porque a árvore não vai dar conta. E qual que é a questão nossa em relação a Deus? É a mesma coisa. Nós chegamos hoje e queremos colher uma fazenda de 30 alqueires. Mas nós temos um terreno de 10 por 10 semeando no reino de Deus. Então tudo é proporcional àquilo que eu posso, que eu estou disposto e à disposição de fazer. E vai ser proporcional àquilo que eu plantei. Então nós temos que ter convicção. A convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa, do jeito certo, por entender a palavra de Deus. E aí o segundo ponto é, a semeadura exige esforço e sacrifício. É necessário esforço e sacrifício. Não tem como ter uma colheita, viver o princípio de semear e colher, sem ter esforço e sacrifício. E vamos lá para Mateus 13,5 diz, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. E aí no Lucas 8,6, tem aqui, fala sobre umidade, né? Ele fala, e a outra caiu sobre pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. Então nós entendemos que nessa terra, né, tinha pouca terra, né, porque em Mateus nós entendemos isso, o terreno era pedregoso. Ela germinou e brotou logo, porque havia pouca terra. Né? Eu acho que todo mundo aqui já plantou feijão no algodão molhado, né? Então, provavelmente, se você não fez ainda, faça, que isso aí faz parte da vida, né? Plantar feijão no algodão. Mas por que ele nasce sem ter terra? Porque ele tem umidade. Você tem que manter úmido aquele algodão. Então não é a necessidade tanto da terra estar ali para que ele germine, né? Para que ele nasça. Agora, para continuar o crescimento, aí ele precisa de terra. Mas para nascer precisa de umidade. Então você entende o quê? Quando Lucas escreve, ele fala, secou por falta de umidade. Então inicialmente tinha pouca terra, tinha um pouco de umidade, e aí ela germinou. Mas por falta de umidade, o que a água representa na Bíblia? Vida. Por que muitas pessoas desistem de continuar a caminhada com Deus?
Porque elas não conseguem ter vida em si mesmas, porque a vida vem de Jesus, porque a vida vem dele. E às vezes tem até uma terra dentro de nós, tem um terreninho ali pronto, um espaçozinho, porque tem muita pedra ainda, porque não fomos transformados completamente. Mas a falta de vida de Deus faz com que essa semente morra. E aí eu não quero mais fazer nada. E ele explica, né? Lá em Mateus 13:20, explica exatamente o porquê que essa semente que caiu no terreno pedregoso morreu. Diz assim: e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração. E chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então é aquela pessoa que ela é empolgada, você vê ela assim, é empolgação total, é que nem quando você coloca fogo num chumaço assim de mato seco, pega fogo na hora, rapidão. Mas logo apaga. Por quê? Porque não tem vida em si mesma, ela não consegue trazer essa vida de si, ela tem que buscar isso de Deus. E por não ter um relacionamento com Deus, o que acontece com a semente da palavra que foi colocada nela? Vai morrer, porque tem que ter vida de Deus. Nós temos que buscar essa vida de Deus. Se nós queremos viver uma colheita excelente, nós temos que buscar a vida de Deus, porque vai chegar uma hora que vai chegar a angústia, vai chegar a perseguição. Por causa do quê? Por causa da mesma palavra. A mesma palavra que te salvou, que te convenceu a crer em Jesus, é a mesma palavra que vai te levar a ser perseguido. Mas o que vai te fazer continuar? É ter vida em Deus. Tendo vida em Deus, nós não paramos e a semente não morre. Nós vamos fazer com que essa semente germine e nós vamos ter uma colheita. Então nós precisamos ter essa vida em Deus. Não podemos ser só empolgados, temos que ser comprometidos, avivados, alinhados com Ele. Nós temos que estar firmes em Cristo para suportar. Ontem foi lido isso no culto jovem. Em Efésios 6,13, foi lido o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe, então não é só uma armadura que vai te impedir de viver alguma coisa. Não, pelo contrário. Vai ter a luta, vai ter dificuldade, vai ter que ir para a guerra, vai ter que lutar, vai ter que dar tudo de si para vencer, para passar por aquilo. E aí o texto diz assim: e depois de tendo vencido tudo. Porque o que a gente acha? Que servir a Deus é simplesmente, eu vou lá e Ele vai me livrar de tudo, Ele vai guerrear por mim e acabou. Não. Ele fala assim: tem uma armadura para você. Veste esse negócio aqui e parte para a luta, meu querido. É quando Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, o diabo me pediu você hoje. Como assim, Jesus? Ele pediu para peneirar você como trigo. E aí Pedro provavelmente deve ter olhado assim: não, mas você não deixou não, né? Jesus acho que olhou para ele assim, tipo aquele tchanã que tem do esquilinho lá, né? E fala assim: peneira liberada, o pau vai quebrar. Vai acontecer. Você vai ser peneirado, Pedro. Só que eu fiz algo por você. Eu rogo ao Pai para que você não desfaleça, para que você não desanime, para que você não desista. Estou com você na peneira, não te largo dela. Mas você vai passar. Então a convicção que nós temos que ter é que nós vamos ter toda a resistência em Jesus, se estivermos nele, para passar por tudo e aí permanecer inabalável. Tudo que aconteceu comigo e com você está acontecendo na nossa história para te deixar mais forte. É para te deixar, como esse texto diz, permanecer inabalável. Porque o que não te derrubou até agora, se voltar, não vai te derrubar, porque você já tem resistência sobre isso. Porque você tem vida em Deus ao ponto de fazer o quê? Continuar, que a semente não vai morrer, porque ela está germinando em você, porque você está ligado em Jesus. E aí a gente pensa que Deus é sentimental, né? Que aí a gente, às vezes Deus age que nem a gente age com criança, né? Que a criança começa a chorar, fazer manha e tal, e não, então tá bom, filho, eu vou te dar, eu vou atender teu pedido. Não. Salmo 126, no versículo 6, diz assim: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O fato de estar difícil, o fato de estar doendo, o fato de ser difícil o que você está passando, que te leva a chorar, que te leva a desanimar, que te leva às vezes a ficar triste, não faz com que a semeadura seja interrompida. Aquilo que eu e você temos que fazer, querido, Deus não vai fazer.
Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta fazer birra. Deus é muito claro, ele fala, ó, quando sai andando e chorando, tá difícil, tá complicado, continua andando e semeando. Porque ele fala, mesmo chorando, continua semeando. Não para de semear, porque se eu paro por causa da tristeza, se eu paro por causa da dificuldade, se eu paro de semear, se eu paro de caminhar, o que vai acontecer? Você vai ter uma colheita lá na frente? Não vai, porque você parou, porque você desistiu, porque você largou mão. E pelo contrário, ele incentiva o quê? Sai andando e chorando, enquanto semeia. Porque vai chegar uma hora que vai ter a colheita e com alegria você vai trazer os feixes. Sabe, então o mesmo Deus que coloca uma semente nos dá condições para cuidar dela. Nos dá estratégia para passar por ela. E não só passar com ela segura, mas fazer ela germinar e fazendo você voltar dando risada. Falei, nossa, eu estava chorando aquele dia. Você começa a olhar, você já passou por isso? De você lembrar de algo e falar, nossa, por que eu chorei por causa daquilo? Por que eu me entristeci? Olha, agora que passou. Mas enquanto está passando, é difícil. Enquanto está ali naquela prova, na dificuldade, é difícil. Mas nós temos um Deus que está conosco na prova. Nós temos um Deus que está com a gente em qualquer momento, em qualquer lugar dessa situação. E sabe o que é legal? Que quando você olha para esse texto que nós lemos do terreno pedregoso, Lucas relata o quê? Que por falta de umidade, aquela semente morre. E eu olhando para esse salmo, eu achei algo muito legal. Que muitas das vezes a tua semente vai ter a umidade justamente das tuas lágrimas. A água que vai regar a semente que precisa de umidade é das tuas lágrimas. E eu falo para você, a minha e a sua lágrima é importante para Deus. Quem aqui guarda aquilo que não serve? A não ser que você seja um acumulador, né? Mas de alguma forma você tem um apego sentimental por aquilo, por isso que você guarda, porque aquilo de alguma forma é importante para você. Mas normalmente nós guardamos o quê? Aquilo que é valoroso para nós, aquilo que tem um valor, aquilo que tem algum apreço para nós. Isso nós guardamos, porque tem um valor. E aí eu quero mostrar para você como as nossas lágrimas são importantes. O Salmo 56, no versículo 8, diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas todas no seu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Se Deus guarda as tuas lágrimas, é porque elas são valiosas para Ele. Sabe, então nada, nenhum momento, nenhuma lágrima que você derramou diante de Deus ficou jogada fora. Ele recolheu todas e tem todas elas guardadas. Porque eu e você somos importantes para Ele. Porque as nossas lágrimas para Ele são importantes. E aí em Lucas 8, versículo 7 diz: no meio dos espinheiros, e a semente ao nascer foi sufocada e mirrada, não produziu frutos. E aí no versículo 14 do capítulo 8 tem a explicação de quem está sendo representado. Diz: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Quantas pessoas ouvem a palavra, recebem ela com alegria, começam a prosseguir, vivem do seu jeito, e por viver do seu jeito, se sufocam com o quê? Com preocupação daquilo que foi gerado, daquilo que está na mão delas, por algo que, quem sabe, Deus permitiu ela ter. Mas por falta de sabedoria, por não buscar orientação, a riqueza confunde, sufoca os prazeres da vida. Quantas pessoas que quando não tinham nada, estavam fiéis na igreja, estavam fiéis na presença do Senhor. E aí foi ter uma bicicleta, foi ter um carro, foi ter uma casa, foi ter qualquer coisa. Ah não, agora eu não posso, eu não tenho mais tempo. Agora é isso, toma o meu tempo. Deus, me desculpa, mas eu não posso, eu não tenho como. Olha, é muita atividade, eu tenho que ter, sabe, responsabilidade, eu tenho que prestar conta. Deus, agora eu não tenho mais tempo para você. E isso vai fazendo o quê? Vai sufocando aquela semente, ao ponto dela não mais ter vida em Deus. Porque tudo isso vai sufocando. E aí nós vemos a palavra de Deus dizendo o quê? Que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação? E aí nós vemos em Provérbios, Salomão falando o seguinte: é melhor o bocado seco e nele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítima. Então é melhor nós termos pouco com Deus, porque ter pouco com Deus é muito, e do que ter muito sem Deus, que vai nos levar a morrer, que vai nos levar a perecer.
E se tem algo te preocupando, em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus está cuidando de cada detalhe da nossa história. Deus está cuidando de cada momento da nossa vida. Mas nós temos que priorizar o reino de Deus. Nós temos que priorizar o cuidado da semente, priorizar a terra a qual a semente foi plantada, para que ela possa germinar, dar frutos e dar fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Porque às vezes nós ficamos felizes porque saiu um fruto, mas Deus não quer te dar um fruto, Ele quer te dar centenas de frutos. Mas a colheita vai ser determinada por aquilo que eu estou fazendo, por aquilo que eu estou entendendo da palavra. E o último ponto para você anotar, para a gente poder orar, que a semeadura determina a colheita. E aí nós entramos realmente naquela semente que frutificou. Em Mateus 13:8, onde ela fala, mas outra caiu em boa terra e dava fruto, a 100, outra a 60, outra a 30 por um. E aí no versículo 15 de Lucas 8, ele explica isso e diz, mas as que caíram em boa terra são as que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Sabe, nós temos que ser perseverantes. Deus, Ele dá a semente, Ele dá as condições necessárias, Ele mostra exatamente o que a gente precisa ser e ter para ter uma colheita excelente. Mas nós temos que fazer uma autoavaliação e falar, Deus, eu quero entender, mas eu quero viver. Entender o princípio vai nos levar a uma colheita sincera, vai nos levar a uma colheita real, uma colheita maravilhosa. Glórias ao nome do Senhor. Em Gálatas 6:8 diz, quem semeia para a sua carne, ou melhor, a partir do 7 diz, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá da carne destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Querido, queria te pedir ficar de pé, se você pode. Colher e receber algo de Deus não é difícil, não é difícil. Basta nós entendermos, basta nós fazermos, mas lembre-se que para eu e você fazermos alguma coisa para o Senhor, ou seja para o Senhor, ou qualquer coisa que você quiser fazer na tua vida, isso tem que fazer sentido para você. Se isso não fizer sentido para você, vai chegar uma hora que você vai parar. Se você não entender o porquê Jesus morreu na cruz, você vai desistir de seguir Ele, porque não faz sentido você seguir alguém a qual você não entendeu pelo que Ele fez. Então seguir a Jesus vai fazer sentido se eu e você entendermos o que Ele fez, que foi em meu lugar, que foi em teu lugar, que nós deveríamos estar lá, mas por Ele nos amar, Ele se colocou em nosso lugar. Sabe, plantar boas sementes só fará sentido se você entender o porquê plantar essa semente. Se você não entender o porquê que você tem que dizimar, o porquê que você tem que ofertar pela palavra de Deus, você não vai fazer enquanto você não vê sentido nisso acontecer. Você vai continuar esperando, se sobrar eu faço, porque você não entendeu o porquê que você tem que fazer. Porque eu estou cheio de conta. É algo que você tem que fazer, é algo que você tem que entender. E quando eu e você entendemos um princípio, o porquê tem que ser feito, o porquê que Deus espera que eu faça aquilo, passa a ter sentido e você vai fazer de tudo para agradar a Deus, porque você entendeu o que Ele espera de mim e de você. E quando nós entendemos, nós recebemos algo maravilhoso de Deus, porque é um cumprimento de promessa, não é barganha. É eu entender e entendendo fazer, e por fazer Ele me recompensa por fazer. Se você puder fechar os teus olhos, se você puder falar, Deus, eu quero começar a colher frutos excelentes. Senhor, eu quero melhorar a minha colheita. Senhor, eu quero buscar um entendimento ainda maior. Então libera a porção de sabedoria do Teu Espírito para que eu possa entender os Teus valores, os Teus princípios, ao ponto de não só ser um testemunho para alguém, mas mostrar que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. E que o Senhor é fiel com a Tua palavra, e por ser fiel à Tua palavra, ela passa a se cumprir na minha vida quando eu coloco ela em prática. Quem sabe nessa noite você tomou uma decisão e falou, Jesus, eu entendo que você morreu na cruz por mim. Eu entendo que foi em meu lugar, que era eu que tinha que estar lá. Eu entendo que eu sou uma pessoa que precisa ser trabalhada, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser trabalhado.
Mas eu entendo que quando eu começar a caminhar com você, essas coisas vão acontecer gradativamente. Todos os dias, Deus vai começar a mudar e te mostrar algo que você precisa alinhar. Não precisa um pastor, um líder, ninguém chegar e apontar o dedo, você tem que parar com isso, você tem que fazer aquilo, não. O próprio Deus se encarrega de nos colocar em um modo de alinhamento. O próprio Espírito de Deus vai nos mostrando e nos moldando e nos capacitando para melhorar a cada dia mais. A única coisa que eu tenho que fazer é: Jesus, eu quero caminhar. Eu quero entregar a minha vida, te reconhecer como meu único e suficiente Salvador. A partir desse momento, você planta uma semente que vai levar a um fruto, uma colheita de vida eterna. Aonde não haverá mais dor, aonde as dificuldades que eu e você experimentamos nessa terra não existirá mais. Mas até chegar lá, chegará um processo. Será um processo, mas nesse processo você não estará mais sozinho, não estará mais sozinha. Existe um Deus que lutará e batalhará junto com você. E naquilo que eu e você não podemos fazer, Ele mesmo vai interceder. Ele mesmo vai se colocar na frente. Mas eu e você temos que nos colocar em um lugar de intimidade, de reconhecimento de que Ele é Senhor, de que Ele é Deus. E para que eu e você possamos ter colheitas em toda a nossa vida, precisamos entender aquilo que Ele espera de nós e fazer e colocar em prática tudo aquilo que Ele nos colocou à disposição. Então eu quero que você comece a falar com Deus. Deus, em qual área, por que nessa área eu não estou conseguindo ter uma colheita? Por que o resultado não está bom? E o próprio Deus vai te mostrar. Não precisa eu sair daqui e falar para você o que você tem que fazer. É um momento onde Deus ele vai se revelar a mim e a você por meio do seu Espírito. Mas Ele só faz isso quando eu falo com Ele, quando eu entro em um lugar de diálogo com Ele, de conversar com Ele. Deus sabe que está no nosso coração, mas Ele espera em um momento de confiança nele, em que eu venha, por meio da fé, expressar palavras daquilo que eu espero dele. Então eu vou dar esse tempo para que você possa falar com Deus. Te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Glória a Deus. Abraça-me. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 16, diz assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês conhecerão a árvore. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tem uma árvore que não está frutificando da forma como deveria, o que você faz? Você trata a árvore ou você arranca ela de um lugar e coloca no outro? Ninguém faz isso, ninguém arranca a árvore de um lugar e coloca no outro porque ela não está dando fruto naquele lugar. E aí eu falo para você, não é mudar de emprego.
Não é mudar de lugar, não é mudar de casa, não é mudar de ambiente. Não é isso que vai mudar a tua história. É o que Deus está perguntando para mim e para você que tem de errado na árvore. Porque a árvore, se ela está dando fruto ruim nesse lugar, não é culpa da terra. Porque se você pegar a árvore e tirar ela dali e colocar em outro lugar, aí ela vai continuar dando fruto do mesmo jeito que estava. Porque o problema não está na terra, o problema está na árvore. Agora, se você pega uma árvore, poda ela, se você dá os cuidados necessários para ela, coloca um adubo, coloca um fortificante, algo que seja necessário para que ela comece a frutificar, faça tudo o que é preciso fazer, arranque os galhos que estão ali demais e deixe ela pronta para a próxima primavera, aí você vai ver o que vai acontecer com essa árvore. Aí você pode tirar ela de um lugar, colocar em outro, que ela vai fazer o quê? Frutificar de forma maravilhosa, porque tratou a árvore primeiro. Então, se tem algo que precisa ser mudado na tua vida, não é pela mudança de um ambiente, mas é pela mudança da árvore que está ali. Então, se você quer um resultado diferente, seja onde você estiver, fala para Deus agora: Deus, eu preciso de uma poda, eu preciso de uma correção, porque os meus resultados não estão satisfatórios, porque aquilo que eu estou vivendo ou vivenciando nos resultados não está bom, e só vai melhorar se mudar aqui primeiro. Se mudar aqui primeiro, se mudar a semente, se mudar a terra a qual a semente está sendo plantada. Não adianta querer uma semente boa se a terra não presta. Aí agora é a hora de você chegar com Deus e falar: Deus, muda a minha terra, me ajuda com a minha árvore, porque os frutos não estão legais. Quem sabe não está nem nascendo mais frutos, Senhor. E pelos frutos, Mateus fala que nós conhecemos a árvore. Eu não estou aqui para apontar você, não é esse o objetivo. O objetivo é que um espelho seja colocado diante de mim e de você. Um espelho seja colocado diante de nós nessa noite, para nós podemos fazer uma avaliação de como está a nossa produção, de entender e enxergar aonde está o erro, porque Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas, para experimentar do melhor da terra. E se nós não estamos vivendo isso, nós estamos em desobediência, porque Deus nos mandou fazer. E se Ele mandou fazer, vamos viver. Mas para viver, nós temos que fazer alguns alinhamentos, algumas podas, algumas correções. Quem sabe você quer entregar a tua vida nessa noite, é a noite que Deus te deu. Você quer reconciliar nessa noite, é a noite que Deus te deu para mudar a tua história, para que o fruto seja diferente. Então vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Se você está em casa, você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, você quer mudar o resultado dessa colheita do que você está vivendo, você cansou de viver desse jeito, Deus pode fazer novas todas essas coisas, mas é um processo que eu e você temos que assumir, uma responsabilidade que nós temos que assumir. E se você já está caminhando e os frutos não estão bacanas, não estão legais, o resultado não está sendo legal como deveria ser, pergunta para Deus hoje: o que é necessário mudar? Quais as podas que estão necessárias? Porque às vezes não é porque você não tem capacidade de dar fruto, é porque tem algo sugando as tuas forças ao ponto de você não dar fruto mais. E aí à noite Deus fala assim: deixa que eu sei as árvores que eu tenho que cortar, eu sei tudo que tem que ser tirado de você, para que você possa frutificar como antes, ou melhor, ainda mais do que antes. Porque não existe uma árvore que comece a frutificar menos se ela tiver qualidade. Pelo contrário, ela vai frutificar ainda mais. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar com você. Se quem sabe os resultados não estão satisfatórios, vem aqui que Deus vai te ajudar. Hoje é uma noite em que nós estendemos a mão e Deus nos tira de uma água que nós estávamos afundando e nos coloca acima da água de novo, nos coloca acima da circunstância, ao ponto de você falar: não, eu sabia que tinha algo de Deus, eu sabia que Deus tinha mais, eu sabia que não era isso aqui só, eu sabia que a promessa não estava completa, mas tinha algo mais a acontecer. E quem vai fazer isso, querido, é Deus, não sou eu, fica tranquilo. Quem faz novas todas as coisas, quem sabe lidar com a árvore, é quem plantou a árvore, é quem gerou a semente, e é Deus. O próprio Cristo vai lidar com a gente hoje. O próprio Cristo vai preparar e modificar e nos ajudar a arrumar essa terra. E a única coisa que nós precisamos é confiar, é acreditar, é colocar a nossa convicção, fazer com que essa palavra tenha sentido nos nossos corações, para que eu e você possamos viver a excelência daquilo que Ele nos chamou a viver. Quem sabe falta paz dentro da tua casa. Quem sabe você não tem mais satisfação no teu emprego. Quem sabe você não tem mais satisfação na tua família, no teu casamento.
É algo que tem que ser corrigido em você primeiro. Não adianta querer podar a árvore do outro sem que antes a minha e a sua árvore estejam alinhadas para produzir. E isso quem vai fazer hoje é o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que o Espírito Santo é o único capaz de convencer o homem do pecado e do juízo. Então não sou eu que vai te convencer, mas é o próprio Deus, por meio do teu Espírito, que vai te mostrar e nos mostrar aquilo que nós temos que fazer. Então eu te convido a fechar os teus olhos, estenda as suas mãos aqui. Você que está em casa, coloca a mão no seu coração. Se você precisa dessa oração, se precisa de um alinhamento, coloca seu nome se você está entregando a tua vida para o Senhor hoje. Comece a orar, comece a falar com o Senhor, comece a apresentar as suas situações diante de Deus. Quero ser como criança. Deus, comece a falar: Senhor, quais os galhos que estão em excesso na minha vida? O que eu preciso podar da minha vida nessa noite para que eu comece a produzir de novo? Quem sabe você não tem mais coragem de evangelizar, você não sente mais vontade de orar, você não sente mais vontade de ler a palavra, você não tem mais vontade de ter comunhão com a igreja, você não sente mais a presença de Deus na tua história. Isso tudo pode mudar nessa noite. Começa a apresentar diante do Senhor. Lembra que não adianta mudar a árvore de lugar se a árvore não for sarada, se a árvore não for corrigida. A falta de produção está em nós. O problema da falta de fruto está em nós. E pode ser corrigido nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, nessa noite, Pai. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, vivifica essa palavra nos nossos corações. Deus, que nada possa roubar, Pai querido, essa semente. Que nós venhamos estar com a nossa terra preparada. Que nós venhamos preparar a terra do nosso coração para a semente, para a tua palavra. E que ela venha germinar, que ela venha brotar e que ela venha dar fruto, Senhor. Deus, se porventura nessa noite há algum alinhamento que nós temos que fazer contigo, se tem algum galho, algum parasita espiritual sugando as nossas forças, as nossas energias, com preocupações com as coisas dessa terra, se nós não temos priorizado o teu reino, se nós não temos te colocado em primeiro lugar na nossa história, que hoje haja alinhamento nas nossas vidas, que hoje haja alinhamento nos nossos corações, nos valores, nos nossos princípios, Senhor, na nossa conduta, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de falar e se comportar. Senhor, haja em nós uma transformação, que haja em nós uma correção e um alinhamento nessa noite, para que venhamos frutificar de novo e não frutificar do mesmo jeito, porque a tua palavra diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, ela diz que o Senhor dá a semente, que o Senhor nunca vai deixar faltá-la, contanto que nós venhamos semear, e nos dará em grande quantidade, a qual venha a ser a mais do que aquilo que nós precisamos, porque o Senhor é generoso em oferecer. Mas, Senhor, que haja em nós frutificação, nos dê sabedoria e capacidade para semear nos lugares corretos, que nós venhamos semear do jeito certo, e que faça sentido dentro do nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, a Tua palavra, para que nós não venhamos desistir, para que a gente não venha parar. Pelo contrário, Senhor,
nos dê cada vez mais condições e entendimento e sabedoria para continuar caminhando, mesmo que seja em lágrimas, continuemos semeando oração, semeando jejum, semeando palavras de vida, semeando, Pai querido, os dízimos, as ofertas, semeando a nossa vida, Pai querido, nessa terra em nome de Jesus. E que a partir de nós, Senhor, uma grande colheita surja, e da nossa vida outras sementes surjam, para que continue esse ciclo e nós possamos não só viver de algo extraordinário, mas levar pessoas a serem transformadas, restauradas e resgatadas, ao ponto de viverem a mesma situação, de viver a mesma colheita, para a glória do Senhor, Pai. Deus, nos dê capacidade por meio do Teu Espírito e entendimento e sabedoria, para mudarmos primeiro em nós, para depois através de nós, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.